Juízes 6, vamos lá, de 1 a 6. Posso ler? Se ajeita na cadeira, vamos lá, se prepara aí, que agora não para mais, vamos, vai, se prepara. Já faz o seguinte, já que você vai, já fala para alguém bem forte, assim, Deus vai falar com você hoje, fala para ela ficar esperto, fica esperto aí, ó, Deus vai falar, o pastor não vai fazer palestra não, ele vai pregar a palavra, vamos lá. Os israelitas, estou lendo um texto das Escrituras, olha, você deveria grifar aí, marcar Bíblia, estou lendo Bíblia com você, ó. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos, quantos anos? Eu grifei aí, olha, 7 anos, os midianitas eram tão cruéis com os israelitas, os midianitas eram tão cruéis que os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas. Mas sempre que os israelitas faziam plantio, saqueadores de Midian, de Amaleque, de outros povos do leste atacavam Israel, acampavam na terra e destruíam as plantações até Gaza. Levavam ovelhas, bois e jumentos e não deixavam coisa alguma para Israel comer. Esses bandos inimigos que vinham com seus rebanhos e tenda, os caras vinham com mala, faziam mala, traziam a tenda junto já para ficar, eram como uma praga de gafanhotos, chegavam em camelos tão numerosos que era impossível contá-los, e só partiam quando a terra estava devastada. Os midianitas reduziram Israel à mais absoluta pobreza, e o povo pediu socorro ao Senhor. Você pode dizer um amém aí? Pode? Quero ler outro texto ainda com você, por favor, Bíblia, vamos lá. Marcos capítulo 9, versículo 20 a 23, Marcos capítulo 9. O texto diz, então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, olha para mim só um instante aqui. Quando eu falei aqui, eu peguei uma parte do texto, né? Quando o trouxeram. Quando eu li, e olha que eu li várias vezes, a imagem que eu criei, foram alguns homens, talvez 2, 3 homens, trazendo um menino. Não era mais um menino, né? Agitado. E quando o espírito que estava naquele menino viu Jesus, começou a convulsionar, começou a talvez ali estremecer no chão, começou a se bater no chão. Olhe bem, a imagem que eu criei, está aqui no chão, aqui caído, aqui batendo no chão, em convulsão. Jesus naquele momento olha para o Pai, é o que eu estou lendo para você aqui. Ele olha para o Pai e fala com o Pai isso, que eu vou ler para você. Há quanto tempo, o menino está aqui no chão, ele olha para o pai. Há quanto tempo isso acontece com ele? Quanto tempo faz que esse menino está desse jeito? O pai responde, desde que ele era pequeno. Respondeu o pai, muitas vezes o espírito lança no fogo, na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos se puder. Se puder, perguntou Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Diga um amém forte aí, diga. Mais um texto ainda comigo, são histórias diferentes, estou pegando histórias bíblicas. Mais uma história ainda, João capítulo 5, versículo de 5 a 9. Você não imagina como eu gostaria que você estivesse com uma Bíblia.
talvez um caderno ou alguma coisa para anotar algumas coisas. A porção é dada mediante a fome e sede. Acredita? Não é dada naquele que fala, é dada naquele que recebe. Eu posso vir agora com um tonel, 200 litros. E você pode estar com um copo. Tem 200 litros, mas você só tem um copo. Ou talvez alguém está trazendo um monte de panela, garrafa, vira tudo aqui, vai virando. Então, a porção é dada mediante a sua fome e a sua sede. A palavra de Deus está sendo liberada sobre a sua vida. Deus quer falar com você. João 5, 5-9, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quantos anos? 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você sabia que você se acostuma? Chega uma hora que você não sabe nem o que você quer mais. E aí Jesus para ter esse momento e perguntar. É como se ele dissesse: você ainda quer? Você quer? Quando Jesus ouviu, soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: olha para você ver como é que é o estado que a gente fica, por causa do tempo. A Bíblia diz assim, olha, a esperança demorada enfraquece o coração da pessoa. Olha a resposta, ele tinha que gritar, claro que eu quero, tudo que eu quero sair daqui hoje. Ele devia falar isso. Olha a resposta dele: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Você pode dizer mais um amém ainda aí? Me ajude, por favor. Ore comigo agora, curva a cabeça. Se puder dar a mão para quem está do lado, para a gente se unir agora numa oração. Vamos pedir para Deus falar conosco, que haja uma liberdade tremenda da palavra aqui, haja fluir entre nós aqui, irmãos. A palavra, ela venha como um rio aqui sobre a igreja. Me ajude, comece a orar, pede aí para o Senhor falar conosco. Vamos lá, comece a orar. Você pode levantar sua voz e orar, ore aí pela igreja, fala conosco, Senhor, nos dá a palavra. Senhor, talvez lá fora, Senhor, possa estar até serenando, mas nós aqui dentro, Senhor, nós não estamos como um dia chuvoso, nosso coração está feliz aqui, nós estamos animados aqui, prontos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor encontre aqui pessoas hoje falando, fala comigo. Que o Senhor encontre pessoas hoje aqui numa busca, Senhor, por Tua palavra. Fala mesmo, torna fácil para nós a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus quer falar com você. O que eu vou falar agora é uma ilustração para a mensagem, tá bom? Então, se você prestar bem atenção, vai te ajudar bastante. Eu estou tentando ilustrar o que nós vamos estudar agora aqui. Eu já até usei essa ilustração aqui. Um professor, diante dos seus alunos, quase na formatura dos seus alunos, e querendo ensiná-los a não serem passivos, mas ativos, querendo ensinar alunos a terem atitudes, ir na direção, não ficar tendo tanta sabedoria, tanto ensino, tanto conhecimento, mas passivos, não, então tentando provocar neles atitudes, ir
ir na direção, fazer algo, se mexer, querendo ensiná-los, né? Então ele pensou em algo assim, que é a ilustração que eu estou te contando agora aqui. Ele achou ali, que dava para ele como exemplo, ele achou um vaso, lindo vaso. Eu gosto, eu não entendo nada, não sei nem que flor que é, não sei falar nome de flor, mas eu acho bonito, eu acho legal quando alguém na ceia aqui, os irmãos preparam, eu acho lindo quem sabe trabalhar com flores. E um vaso bonito, grande, bonito, o vaso já era bonito, as flores, bonito ali em cima da mesa, e ele não tinha outro lugar, outro exemplo. Ele falou: gente, olha aqui, ó, olha para esse vaso de flor, e falou para os jovens assim, falou: olha, imagina que isso aqui é um problema, falou para eles. Eu sei que é um vaso com flor, mas imagina que é um problema, o que você faria? Os jovens começaram a discutir, falar entre eles assim e tal, começaram a conversar, mas ninguém se mexeu, ficou ali e tal. De repente, silêncio, ninguém falou mais nada, todo mundo olhando para o vaso, todo mundo olhando para as flores lá, e nada, silêncio, ninguém se levantou, ninguém fez nada. Depois de um certo tempo, um jovem lá, ele olhou assim, viu uma vassoura. Ele se levantou, foi lá e pegou a vassoura e veio com o cabo da vassoura, mas com uma raiva. Com o cabo da vassoura, ele começou a quebrar o vaso, mas quebrava assim, de bater, de dar pancada no vaso e chutar as flores. Quem estava vendo, os jovens que estavam olhando, o que esse cara está fazendo, né? Que loucura isso. E ele pisava nas plantas assim, e chutava os cacos e batia tal. E aí perguntaram para ele: o que você fez? Ele falou assim: não interessa, se é problema eu resolvo. Para muitos, se tornou um vaso de flores, fica admirando, olhando e não faz nada. Ele falou: se é problema, eu tiro da frente. Palavra de hoje que eu quero ministrar na sua vida. Quanto tempo faz que você está passando por isso? A Bíblia diz: sobre todas as coisas nós somos mais que vencedores. Você pode olhar para mim um instante? Olha, eu tenho que pregar isso para você, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Nós não estamos falando de algo qualquer, nós estamos falando de um Deus que pode todas as coisas. Alguém acredita aqui? Nosso Deus pode, Ele pode fazer. Eu fui na UPA na sexta-feira, era 20h, eu nem conhecia lá, não sabia o que era aquilo, nem imaginava. Aquele lugar lotado de gente, não dava para andar, sentado num sofá, esperando uma vaga, 1 dia, 2 dias, 3 dias, tinha uma senhora lá sentada num sofá. Eu fui lá para estar com a Denise, e oramos juntos ali, e ela precisava ir com medo por causa de ser transferida para o litoral, outro lugar, esperando uma vaga, e nós fomos ali orar. E aí, quando oramos ali, na saída eu me despedi dela, ela falou para todos ali, falou: esse aqui é o meu pastor. Aí já viu, eu tive que pôr roupa de pastor, cara de pastor. Aí comecei a falar com todos eles que estavam lá, e disse a eles: olha, Deus não é Deus de religião, Deus é Deus de fé. Deus não se move por causa da sua religião, Ele se move por sua fé nele. E falei assim, a vaga vai sair em nome de Jesus. Na sexta era 20h, no sábado de manhã saiu a vaga dela no Frei Galvão. Nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas, Deus pode, mas nos encontra passivos, nos encontra olhando como se fosse um vaso de flor há anos.
Nós oramos até orar, nós oramos, mas não há uma ação nossa. É orar, não é oração. Não tem uma ação de ir em direção e ver o impossível de Deus acontecer. Alguém acredita? É ir no mar, porque Deus vai abrir o mar. Alguém acredita nisso? É ir na direção, é ir sabendo que a porta vai abrir, ela está fechada, mas vai abrir em nome de Jesus. A nossa fé tem que nos mover, só que está se tornando cada vez mais uma fé passiva, parados. Estamos como que, não sei quem que nos ensinou dessa maneira. Nós esperamos que Deus está vendo, e de fato está vendo. Fala para a pessoa lá assim: Deus está vendo o seu problema. Está vendo, Deus está vendo. Nós esperamos que Deus vai fazer alguma coisa, e Ele vai fazer alguma coisa. Mas olhe para mim, mas se você acredita, vai na direção do seu milagre. Se levante, dê destino à sua fé, caminhe, não fique do lado de cá, parado passivamente. Quantos anos já, quanto tempo isso na sua vida? E não há um levantar, um brado seu, não há. O primeiro texto que eu li aqui para você, olha, diz que esse povo, 7 anos, gente, que esse povo, preste atenção, eles não sabiam, eles sabiam o seguinte: era plantar, vinha o inimigo e comia o que eles plantavam. Preste atenção, imagina, a filha falava para o pai: pai, eu quero casar, quero fazer minha festa de casamento. O pai falava: filha, não dá. Como que nós vamos fazer uma festa, filho? No meio da festa, o inimigo chega. No meio da festa, filha, a gente vai estar fazendo a festa do seu casamento, eles aparecem. E é verdade, eles apareciam do nada. E eles ficavam lá, entrava dentro da casa, fazia a mulher cozinhar, comiam tudo. A Bíblia diz assim, era igual gafanhoto, só ia embora a hora que não sobrava mais nada. Eles não construíam, não edificavam, eles faziam buracos. Imagina se período da colheita, estou aqui falando um prazo, por favor, estou só 6 meses, vamos dizer que 6 meses fosse a colheita. Eles colocavam uma tenda lá e ficavam 6 meses lá. Agora imagina, o pai escondia os filhos dentro de uma trincheira, num buraco, 6 meses, 5 meses, 1 mês, escondia e falava: fica quieto. A filha lá, a virgem, a menina, escondia lá, 6 meses. Isso durou 7 anos, até que, e é aqui que eu quero mexer com o teu coração pela palavra, até que eles gritaram por socorro. Recebe o que eu vou te falar aqui. Deus está com você. Grite por socorro. Alguém aqui acredita que Ele vem no nosso encontro? Grite por socorro. Nós vamos orar hoje aqui. Hoje é uma noite de nós sairmos do nosso lugar e vir clamar por socorro de Deus, porque Deus vai operar. O segundo texto que eu li mostra o desespero de um pai. Chega uma hora, porque quando é criança é um vaso de flor, vai crescendo, o mesmo problema, aquele pai falou com um, falou com outro, falou com os discípulos, falou nada, e aí ele chega em Jesus. Quando ele chega em Jesus, Jesus quer saber com ele: mas vem cá, foi agora que aconteceu isso? Quando que aconteceu isso? Ele falou: não foi não, de verdade eu estou sofrendo com isso. Ele era pequeno, desde pequeno que eu estou sofrendo. E olha o estado que uma pessoa que leva muito tempo passando pelo problema, ele fala para Jesus. Nós somos no Sopão uma vez, nós temos aqui o Coragem para Amar, faz um trabalho de rua, dando comida para morador de rua. O Isaac, o Diego, o pessoal, todo mundo é a turma, pregam para eles, oram com eles na rua. Uma vez eu fui,
E um homem falou assim, quando nós chegamos para oferecer para ele, ele falou assim, eu acabei de perguntar se Deus existe. Se Deus existe. E nós chegamos com a sopa ali na hora, ele estava perguntando se Deus existe. É assim que a pessoa fica, ela já não sabe nem se Deus. E aquele homem falou para Jesus, o Jesus que tinha curado cegos, leprosos, ressuscitado pessoas. Ele perguntou, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha misericórdia de mim. E Jesus disse, se pode, devolveu a ele. Se você pode crer, é possível que hoje mesmo, o que você está passando pare. Hoje pare. E foi exatamente o que aconteceu. Terceiro texto que eu li com você, e aqui eu vou pedir uma atenção sua especial, porque está escrito assim, Jesus soube. E aqui eu vou usar meu imaginário aqui, a minha imaginação aqui para... Ele soube, então eu vou... Assim, alguém talvez falou, olha, talvez não para ele, mas alguém falou, tem um homem, 38 anos está sofrendo, 38 anos esse homem, talvez faz as necessidades dele ali mesmo, 38 anos, ele come lá, 38 anos, um resto humano jogado lá, 38 anos esse homem rasteja, 38 anos, e ele não consegue sair dessa. Jesus ficou sabendo, foi lá. Quando Jesus vai lá, pergunta para ele, você quer ser curado? E ele diz, Senhor, faz tanto tempo já que eu estou assim, eu confesso, eu já tentei, me falaram para fazer isso, eu fiz, eu já fiz isso, eu já fui ali, eu já tentei, mas sempre, 38 anos que alguém vem na minha frente, eu não consigo. Jesus naquela hora falou para ele, então pega a sua cama e ande. Diz a Bíblia, ele levantou naquela hora e andou. Agora preste atenção, só um minuto aqui. Imagina, na minha imaginação aqui, imagina isso aqui, pensa. Quem falou, de onde que Jesus soube, como que ele... Imagina se for uma pessoa falou, essa pessoa deve ter dito assim, por que eu não falei para Jesus antes? Se eu tivesse falado para Jesus antes, ele teria sido curado há mais tempo. A minha palavra com você hoje é essa, quanto tempo faz que você está passando por isso? Você pode falar para a pessoa do lado assim, Deus está aqui. A cara que você fez é, por que será que ele mandou dizer isso? Porque se ele está aqui, ele pode resolver. Se ele está aqui é porque algo pode acontecer. Você crê nisso? Você sabia que a gente se acostuma com o que está acontecendo? Para os outros é um absurdo, gente. É um absurdo. Para nós é normal. É normal. Pessoas fora do nosso país acham um absurdo o que acontece aqui. Para nós é normal. É normal. É normal a pessoa ficar num sofá 4 dias, esperando a vaga de um leito num hospital. É normal um político ganhar uma fortuna e não ter um leito de um hospital. É normal para nós. Os outros falam assim, que absurdo é isso. Nós é normal. A gente aceita. Nós vamos tornando normal o que deveria ser um absurdo. A gente vai aceitando o que está acontecendo. Você se acostuma. E a gente chega até a falar. É assim mesmo. É assim mesmo. Você sabia que a gente se acostuma com mau cheiro? E mau cheiro eu vou incluir aqui desorganização, bagunça. Eu fui reclamar
Um dia tinha um cheiro aqui tão forte na rua que estava dando ânsia, mas muito forte o cheiro, mais do que o normal. E eu fui reclamar, fui falar com a pessoa. E eu cheguei para a pessoa e falei: não dá, o cheiro está muito forte, eu estou aqui com ânsia. Ele virou para mim e falou assim: que cheiro? E é verdade. É verdade. Ele ainda fez assim, se eu faço isso, eu caía. Sem fazer isso, eu já estava meio com ânsia. Se eu faço o que ele fez, eu caía. Mas ele me perguntou. Gente, de verdade, ele perguntou que cheiro. Eu não sabia falar para ele que cheiro que é aquilo. Porque para ele já está ali no cheiro, já é comum. A bagunça, desorganização. Mas quanto tempo isso? Quem tem filho adolescente? É barato que as pessoas fazem assim, vai que ele me chama. Você entra num quarto de uma criança, de um filho adolescente, você fala assim: que bagunça é essa? Sabe o que ele responde? Responde: onde? Qual? Aí você que tem que apontar a calça no chão. Mas essa calça no chão, esse tênis, não, para ele não. Aliás, se você tirar a calça do chão, depois vai sair gritando: mãe, onde é que está a calça? Porque no chão sabe. Se você guardar direitinho, vai ser o grito: mãe. Aí o que a gente fala com o pai? Mãe, quando a gente fala: um dia você vai casar. Quanto tempo faz que você está passando por isso? Não se organiza, não pôs suas contas em dia. Um dia uma mulher falou para mim: pastor, eu prefiro que a gente fique devendo. Gente, eu achei absurdo isso. Eu falei: como? Não, eu prefiro que a gente fique assim. Eu falei: por que você está falando isso? Porque senão meu marido gasta. Inverteu ali o negócio. Como é que é? Seu marido? Eu falei: prefere que a conta fique assim, sabe? Menos um pouquinho, que se ficar com mais, gasta. Mas quanto tempo que não muda essa cabeça para se organizar, ter uma vida equilibrada? Quanto tempo passando por uma vida apertada, difícil? Eu queria pregar isso para você hoje. Me acompanha aqui. Por que demoramos tanto, gente, tanto para resolver isso, tomar uma atitude? Por que 7 anos para gritar por socorro? Por que, desde pequeno, por que não ir na direção, não lutar insistentemente? Olha, eu estou falando algo e você talvez não relaciona, mas a Bíblia diz: orai sem cessar, dia e noite, e é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha. Não passivamente. Talvez para você virar um culto. Não, meu irmão, é mais do que isso. Talvez para você hoje falar: eu já fui lá na igreja, cumpri minha obrigação, Deus viu que eu estava lá. Não, é vir aqui e clamar, é vir aqui e pedir a Deus, porque essa casa é casa de oração. Então descruza o braço, e se prepare, porque Deus vai fazer. Você crê nisso? Estuda comigo, por favor. Primeira coisa que eu quero falar aqui, por que a gente demora tanto? Porque a gente pensa que tem que ser assim. A nossa cabeça vai se condicionando, a nossa mente vai se condicionando. Aqui dentro, alguma coisa já criou uma imagem. É assim. Há pessoas que, porque a família dela, olha, por favor, preste atenção nisso, porque a família dela passou por algo, porque a família dela na mente dela há um condicionamento, dizendo: não, a minha família, mas olha, recebe o que eu vou dizer aqui para você, em você, Deus está começando uma nova história familiar. Cuidado, porque você pode tomar por base: pastor, mas na minha família sempre foi. Isso é maldição, e a maldição foi quebrada em você. Quanto tempo, meu Deus, pastor, mas já vem, pastor, olha. Então, mas acredite,
Em você, o Senhor, o autor da vida, escreveu uma história diferente. Em você, nasceu um valente nessa família. Em você nasceu uma mulher valente, virtuosa, sábia, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Em você nasceu uma mulher virtuosa, vale mais que rubis. Em você. Pastor, minha família nunca foi de igreja então, mas em você é uma casa sacerdotal, uma casa ministerial, em você começa. Por quê? Porque seus filhos vão ser melhores do que você. Alguém acredita nisso? Não tem que ser assim, irmão. Não tem, em nome de Jesus. Vai quebrar aqui. O texto diz assim, ó, sempre que os israelitas faziam plantio, sempre. Era assim. Era assim. Sempre foi assim. Fazia o plantio. Os saqueadores de Midian, de Amaleque, de outros povos, atacavam. Sempre foi assim. Eu vou falar algo aqui, recebe isso. Você não nasceu para sofrer. Não nasceu para sofrer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só que na nossa mente, vai achatando assim, vai como que ficando enjaulado dentro de um quadrado. É assim. Dá um sinal para mim, quem já falou isso? Quem já falou assim, ó, pão de pobre cai com a manteiga virado para baixo? Vou contar por que a gente falava isso. A maioria nem sabe o que é isso. A gente falava isso porque era o último pão. Se tivesse vários na mesa e caísse, não tem problema, era o último. E a manteiga era um tablete verde. A aviação para nós era um avião no céu. Alguém falou o nome hoje para mim, eu não lembrei o tabletinho verde. O que, irmã? Clima. Santo Deus, tem misericórdia desse povo. Tabletinho verde, Cleibon, olha isso. Não tinha nem cor aquilo. E era o último pão, aí você passava a manteiga, que lado que o bendito caía, chapava no chão com a manteiga. E a gente falava, pobre é assim. Mas em você Deus está virando a história. Por que a gente demora tanto? Porque tem que mudar a mente. É a mente, nós temos que entender isso. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, com uma mente aprisionada. Com uma mente. Êxodo 2:23, depois de muitos anos, não são 10 anos, são muitos anos. Depois de muitos anos o rei do Egito morreu. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro, e o Senhor, e o seu clamor subiu até Deus. Eu sei que você não gosta, eu sei disso, as pessoas já até me falaram isso, mas por favor, fala para alguém do lado assim, não tem que ser assim. Segunda coisa, porque andamos pelo que os outros falam. Isso é um absurdo, gente. Ah, meu pai, andamos, os outros falam. Quem falou isso, meu pai? Pior, é quando a pessoa ainda fala para mim ainda, chega a falar para mim, eu gosto de ler Bíblia. Quem gosta de ler Bíblia aqui? Amo ler a Bíblia. E a pessoa ainda fala, pastor, a Bíblia diz. Ah, não, gente, aí eu como assim, irmão? Como assim a Bíblia diz? Mas diz o quê? Aí quando a pessoa fala, meu irmão, isso é para-choque de caminhão. Isso não é Bíblia, não tem, meu irmão. E olha, nem nos livros apócrifos tem isso. Por favor, não põe para-choque de caminhão na Bíblia. Livro dos Caminhoneiros, capítulo 1, versículo 3.
Porque a pessoa vai reproduzindo o que os outros falaram. E aí alguém falou, você aceita. Olha, irmãos, por favor, se alguém estiver anotando, você pode anotar isso. Até o que eu falo aqui do púlpito, aqui eu estou pregando agora a palavra para você, tem que bater com as Escrituras. Não é brincadeira. Eu estou aqui me esforçando para tentar pregar a palavra de Deus para a sua vida, porque Deus tem compromisso com a sua palavra, não é com a minha. A palavra de Deus pode mudar a sua vida. A palavra de... Não que os outros. Ah, pastor, mas isso aí já vem. Meu irmão, mas isso é palavra de quem morre. Aqui é palavra daquele que vive para sempre. Ele sabe todas as coisas. Uma mulher me procurou aflita, destruída. A pessoa conseguiu fazer isso com ela, ela deixou. E ela me disse: pastor, eu estou passando uma luta que eu nunca passei na minha vida. Eu falei: minha irmã, mas o que aconteceu? E ela falou assim: uma pessoa que tinha autoridade na minha vida, isso é coisa de evangélico, tinha autoridade na minha vida. Eu falei: tinha autoridade na sua vida? Tinha. Ela disse para mim, ela falou para mim assim, ela falou assim: você vai viver de 30. Eu falei: santo Deus, o que é isso de 30? Na hora que ela falou que eu não vou ter 100, que eu vou ter 30. Aí eu lembrei, aí eu já lembrei o texto, mas fiz de conta que eu não estou, fiz de cara que eu não estou sabendo o que é, né? Para dar corda na conversa, para ouvir a mulher. Falou: ela falou, pastor, ela falou, por isso que eu estou passando essa luta, porque ela falou que na minha vida eu nunca vou ter 100, eu sempre vou ter 30. Mateus 13, 23. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu fiz igual uma pessoa que eu amo muito, cara de paisagem. Mateus 13, 23. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Eu olhei para ela e falei: essa pessoa que você acha que ela amaldiçoou você, ela te abençoou. Como assim, pastor? Porque ela falou que você vai colher 30 vezes mais. Não é só 30, é 30 vezes mais. Ela só não foi generosa com você, porque ela deveria dizer 100 vezes mais. Mas eu acho que ela devia estar magoada com você. Ela não disse nem 60. Ela falou 30. Agora, se a senhora não quer os 30 vezes mais, passa para mim que eu quero. Tem gente assim, há tanto tempo sofrendo, por causa do que os outros falam. Você veio aqui para ouvir uma palavra do Senhor na sua vida, uma palavra de Deus na sua vida. Ninguém pode, mas Deus pode, né? Jeremias 29, 12, 14, estou lendo alguns textos com você. Jeremias 29, 12, 14. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, para quem? Clamar para quem? Ao Senhor. Eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Ele está dizendo: parem de ouvir os outros. Fala comigo. Fala com Deus. Você pode dizer um amém aí? Pode?
3, vamos lá, deixa eu correr aqui. Por que demoramos tanto, gente, tanto para resolver? Porque nós somos pessimistas. Tem muito pessimismo nosso. A palavra latim para pessimismo é o pior, o pior. A pessoa vive esperando o pior. Se toca o telefone, ela não pensa que é uma notícia dizendo você ganhou. Tem gente que vai atender uma ligação falando assim: Senhor, não, não, Senhor, não, Senhor, não, Senhor. Que na cabeça dela, nós somos assim. A tradução da pessimismo é quem olha para o pé, fica olhando para o pé. Pessimista, olha para o pé, parece que está procurando moeda. Não levanta a cabeça, olhe para cá só um minuto sim. A resposta de Deus para a sua vida. 2, amém? Melhorou. Olha para cima, olha para frente. Tem plano de Deus para a sua vida. Deus já tem o escape preparado para a sua vida. Levanta a cabeça, você está olhando para o chão. Isso é o pessimismo. Você ora para a pessoa, ele não fala: pastor, mais, não tem mais. Deus já está agindo. Deus já está virando cativeiro. Deus já está restaurando a nossa sorte. Deus já está mudando a história. Levanta a cabeça. Eleva os meus olhos para os montes, para o alto. De lá vem o meu socorro, acima dos montes. Acima dos montes, porque Ele se assenta no alto e sublime trono. O pessimismo não consegue. Ele não permite que rompa, isso vai romper, em nome de Jesus, mas sempre fica pensando no pior. Fica pensando no pior. Eclesiastes 11:4 diz: o agricultor, e aí quem sou eu para ensinar um agricultor? Mas está dizendo: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. É bonito, gente, eu vi isso. Ele nem olha, ele sabe que é o tempo certo. Ele já sai para plantar. Porque é o tempo certo. Nós estávamos lá no recanto, nós plantamos agora mais de 100 cabeças de alface. Plantamos abóbora, milho, mandioca, plantamos assim, meu Deus, um monte de mandioca. Se quiser eu já estou fazendo pré-venda. E o senhor que trabalha para nós lá, ele falava assim para mim: pastor, ou planta agora ou não planta mais. E eu com vontade de falar para ele assim: a mandioca é minha, eu planto quando eu quiser. Mas ele dizendo assim: pastor, o senhor não sabe, tem que plantar agora. Agora é a hora de plantar. O agricultor sabe isso, mas olha, se o agricultor espera condições, fica esperando o tempo perfeito, nunca semeia. Se ele fica observando cada nuvem, nunca colhe. Se você crer nisso que eu vou falar, você diga um amém, porque para nós, a nossa fé, uma nuvem do tamanho da mão de um homem, para nós significa o quê? O quê? Não. Chuva abundante. Não é chuva só sereninho, não. É chuva que faz a terra produzir. Para nós é assim. Você crê nisso? Vamos lá? Vamos terminar aqui. Como começar então? Vamos dar passos na direção. A palavra de hoje, quanto tempo faz já? Quanto tempo que você está passando por isso? Vamos dar alguns passos aqui pela palavra. Como vencer? Primeira coisa, que é o que eu quero ministrar hoje com você aqui. Primeira coisa, pedir socorro. Pedir socorro. Gente, eu sei que o erro é nosso, eu sei disso, a gente vai aprendendo. Mas olhe para cá, esse lugar, esse salão, tem que ser, e nós temos que dar liberdade. Esse salão tem que ser um lugar
para as pessoas virem procurar socorro. Eu tenho medo da gente criar talvez um ambiente de perfeição tão grande assim, que quem esteja precisando muito pedir socorro fique constrangido. Às vezes a gente passa um ar de que a gente está tão bem, que quem está mal finge que está bem, para não ficar tão ruim. Que a pessoa chega a pensar, eu estou em pecado, só pode ser, porque não é possível, está todo mundo dando glória, e eu não consigo dar glória, estou mal. Gente, por favor, você tem liberdade nesse lugar de gritar por socorro, porque o pastor amado, Jesus Cristo, Ele é socorro das nossas almas, Ele é o nosso socorro bem presente. Nós temos que dar lugar. Às vezes a pessoa está aqui, está chorando, fale para ela, grite, irmão. Fale para ela, clame mesmo. Quando você convidar alguém e falar assim, vamos lá na igreja, ela fala assim, não estou bem, e falou assim, então você tem que ir lá na nossa igreja, que lá na nossa igreja é o lugar para quem precisa pedir socorro. Vamos lá, eu vou junto com você, nós vamos pedir socorro juntos. Peça socorro. 7 anos, gente, não é brincadeira, 7 anos, 7 anos, aí diz assim, então pediram socorro, Deus levantou um profeta, Deus levantou alguém, 7 anos, Deus levantou um profeta e disse, assim diz o Senhor. Aí a palavra é liberada, e depois que a palavra é liberada, o Senhor age. Peça socorro. Um dia, depois de alguns anos, eu não sei quantos anos, mas diz que todo ano era a mesma coisa. Chegava a causar um constrangimento nela, porque todo ano era a mesma humilhação. Mas um dia essa mulher chamada Ana, que via o santuário de perto, todo dia ela via o santuário, não tinha força para entrar, não tinha coragem para entrar. Um dia ela entrou e pediu socorro para Deus, e o socorro dela era, me dá um filho. Ela volta depois de 1 ano, esse é o menino que Deus me deu. Recebe isso que eu vou te falar. Peça socorro, Deus vai te ouvir. Deus vai te ouvir. Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste a minha saúde. Alguém acredita nisso? Clamei ao Senhor, foi isso que eu fiz. Eu comecei a pedir a Deus. Peça a Deus. Segunda coisa, vamos lutar contra o problema. O problema, gente, nós estamos errando muito. Nós estamos parecendo touro, que o toureiro abana um pano vermelho. O problema não é o pano vermelho, não é o toureiro. E nós estamos cansados, porque abana o pano para cá, abana o pano para lá, e ainda grita olé, e nós estamos cansados. Você briga com a sua esposa e chuta o cachorro. O cachorro tem nada com isso. Você briga, você chega no trabalho ofendendo pessoas porque você saiu mal de casa. Eu não sei se você acredita no que eu vou dizer agora, mas João 10:10 diz, o ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Você precisa lutar contra as artimanhas de Satanás, contra a sua casa. Repreender, precisa. Se opor, não ficar passivamente, olhando o vaso com flor. Não. Tem algo acontecendo aqui, nós estamos brigando à toa. Pastor, do nada começou briga. Você acha que foi Deus? E aí a casa virou um tormento.
O que eu estou pregando para você aqui é muito sério. Se você não crer nessas coisas, você vai sofrer, porque você não sabe. Há um mundo invisível agindo contra, mas nós temos poder do nome de Jesus Cristo para se opor, para nos levantar contra isso e dizer: pare. Há quanto tempo isso acontece? Ah, pastor, já nem sei mais. Ele falou: então, mas tem que parar em nome de Jesus. Tem que parar. Efésios 6:12, pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governadores e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Mas nós vemos hoje aqui pedir socorro. Fale comigo, por favor, diga assim: maior é o que está conosco. Agora fala assim: muito mais são os que estão do nosso lado. Há anjos ao seu redor. Alguém crê? Por último, gente, eu termino, é isso que eu queria falar aqui. Estabeleça na sua vida um novo tempo. Chega. Novo tempo. Eu vou parar com isso. Para. Novo tempo. Olha só, eu não sei como é que você está vivendo hoje, não sei que momento da vida, mas eu não vou deixar, gente, de verdade, não vou deixar que alguém, alguma situação, um problema, estou vivendo o meu verão, aí sempre alguém, sempre uma situação quer transformar o meu verão em inverno. Ah, para, não, estou no verão, não vou deixar, não vou resistir. Talvez se pastor, estou na minha primavera, meu irmão, não vai encurtar a sua primavera, não vai diminuir, não, estabeleça um tempo, esse é um tempo na minha vida, o choro dura chega, novo tempo na minha vida, eu vou crer mais, eu vou me alegrar mais, eu vou parar com esse, sabe, essa sofrência. Daqui a pouco nós vamos ter cantor sertanejo, sofrência gospel. Já tem ou não? Não sei se tem. Para nós chorar, ele fica chorando, ele cantando, tudo chorando. Nada, tem que trazer aqui alguém que toque uma sanfona alegre para nós aqui, e nós vamos dançar, porque esse é um tempo de festa. Em nome de Jesus. Choramos demais já, gente, choramos demais. Ah, não, a vida é muito curta. Estabelece um novo tempo na sua vida. Fala para alguém do lado: você merece ser feliz. Fala para ela aí: você merece. Solteiro falando para uma menina solteira, os olhos piscando assim, ó: você merece ser feliz. Quase que fazendo assim, ó. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 20. Então Davi levantou-se do chão, chorou muito, mas muito. Levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Quem viu isso não entendeu nada, porque ele estava chorando há muito tempo no chão, ninguém conseguiu tirar ele do chão. Mas ele levantou e falou: chega, meu luto tem que acabar, eu sofri demais, chega.
tomou um banho, tirou aquela roupa que já estava até cansado já de usar aquela roupa, pôs uma outra roupa, adorou a Deus de novo. Eu fui pregar numa igreja muitos anos atrás. Eu estava passando uma luta, minha vida estava tão complicada, e eu fui chamado para pregar numa igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, começou o louvor da igreja, adoração, e de repente eu me vi cantando e chorando. Eu me assustei, porque fazia muito tempo que eu não cantava, adorando, chorando na presença do Senhor. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Restaurei a adoração na minha vida. Um novo tempo. Gostar da igreja que eu estou. Gostar de pessoas. Gostar. Novo tempo. Um novo tempo. Davi estabeleceu um novo tempo na vida dele. Eu queria pregar isso para você hoje. Estabeleça na sua casa um novo tempo. Estabeleça na sua vida um novo tempo. Mas peça socorro ao Senhor, por favor. Curva a cabeça, curva a cabeça.